Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro. Estamos começando o nosso dia meditando na Palavra de Deus, vendo a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante. E você que está nos acompanhando, você que está chegando hoje, talvez, na nossa telinha, no nosso vídeo, eu quero relembrar os passos da nossa Lex Divina. São 5 passos. O primeiro passo é a leitura. Nós vamos pegar aquilo que a igreja nos apresenta. E a cada dia a igreja nos traz 3 leituras, com exceção do domingo, que são 4. Mas durante a semana temos 3 leituras. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Então nós vamos ler e reler quantas vezes for necessário. Depois do segundo passo, você vai perguntar o que Deus quer me falar com essa palavra. O que é que o Senhor quer trabalhar no meu coração hoje com o Evangelho, ou com o Salmo, ou talvez com a primeira leitura? Qual é a mensagem que o Senhor quer comunicar a ti? Depois o terceiro passo é a oração, esse momento de intimidade com o Senhor, de rezarmos, suplicando ao Senhor a graça do discernimento, do entendimento, da escuta, da sabedoria. Também um momento de ação de graças, de você agradecer ao Senhor. É esse momento de diálogo, é ali o momento na Lex Divina em que você é livre, tem uma conversa gratuita, livre, filial com o Senhor. Depois o quarto passo da nossa Lex Divina é a contemplação. Nós vamos meditar, qual a frase, qual o versículo que transpassa o meu coração e que eu vou ao longo do dia lembrar muitas vezes, eu vou ruminar essa palavra, eu vou deixar que ela transpasse, que ela inflame o meu coração e que ela me acompanhe. E o quinto e último passo é a resolução. O que é que eu decido viver a partir dessa palavra? O que é que eu tomo posse dessa palavra neste dia? E eu quero de verdade tomar como propósitos para a minha vida, de mudança, de conversão, de ação de graças, de formas de lidar, de me relacionar. Então você deve perguntar qual é a resolução deste dia através da palavra. Por isso é muito importante não só viver a Lex Divina, mas também comunicar a Lex Divina a outras pessoas. Então manda esse vídeo na sua lista de contatos, deixa o seu like e, sobretudo, deixa o seu comentário no nosso vídeo. Hoje também, dia 22 de novembro, a igreja celebra Santa Cecília, Virgem e Mártir. Cecília, Virgem e Mártir, considerada padroeira da música, viveu na Itália no século III, de nobre família romana, educada desde o berço na vida cristã. Levava no peito o Evangelho de Cristo dia e noite, especialmente no serviço aos excluídos. Durante seu martírio, apelou para que os cristãos não negassem sua fé. Então, neste dia, Santa Cecília, que é padroeira dos músicos, rezemos por todos os músicos, liturgistas espalhados no mundo inteiro. Queremos confiar também os músicos da nossa comunidade, os irmãos que têm esse dom, esse carisma, que recebem a inspiração ali para compor, que carregam a liturgia da nossa comunidade. Também rezemos neste dia de modo particular por todos aqueles que são excluídos da sociedade, porque Santa Cecília era essa intercessora. E queremos nesse dia também rezar pela nossa irmã Cecília, responsável da nossa formação geral da comunidade, que é o dia do seu nomástico. Queremos confiar a intercessão da sua padroeira, que cada vez mais dê a ela a graça da sabedoria e de renovar o seu amor ao Senhor e a sua fé. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do livro do Apocalipse de São João. Aquela mesma voz do céu que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou, pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse, deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Na Bíblia, irmãos, comer o livro significa que antes de anunciar, o profeta deve viver a palavra e a palavra que ele ensina. Então, hoje, o convite para cada um de nós e para mim mesmo, antes de ensinar a palavra, de comunicar, eu devo ser a primeira a viver, a ruminar, a fazer esse exercício verdadeiro da Lex Divina, deixar que a palavra
ela cai no nosso coração e que eu primeiro seja trabalhada, eu primeiro tenho que ser transpassada. E isso nos dá credibilidade. Então, a palavra, ela é doce porque ela alimenta e faz viver. Mas ela também é amarga, irmãos, porque ela traz consequências sérias, sobretudo para o mensageiro e para o destinatário. Então, ela é doce porque ela nos trabalha, ela nos alimenta, mas ela também é amarga porque ela nos faz um convite a uma mudança, a uma conversão. Então, hoje, nesse dia, somos convidados a deixar que essa palavra, ela transpasse o nosso coração, mas também ela nos dê frutos de mudança, de conversão, de desejos de viver uma radicalidade interior. O salmo de hoje é o Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Então, o salmo de hoje é uma confirmação da leitura. Primeiro o salmista vai dizer, como é doce ao paladar vossa palavra. Então, a palavra de Deus, realmente, ela deve ser esse alimento doce da nossa alma, do nosso coração. Depois, todo o salmista vai lembrar que devemos seguir a lei do Senhor e que alegria para nós é essa aliança. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata, porque a palavra de Deus, ela traz a lei, ela traz a direção no qual nós somos chamados a viver. Depois o salmista repete, que como é doce ao paladar, vossa palavra muito mais doce que o mel. Vossa palavra é uma herança para mim. Eu acho que essa deve ser o refrão do salmo de hoje que nós devemos guardar. Vossa palavra é minha herança para sempre. A palavra de Deus é um tesouro, irmãos, no qual nós devemos guardar. Será a nossa herança, porque na palavra de Deus nós encontramos tudo. Nós encontramos a resposta para aquilo que nós estamos vivendo interiormente. E aí o salmista vai dizer, por que a palavra é uma herança? Porque é ela que me alegra o coração. Então que a palavra de Deus, ela transpasse o nosso coração e ela nos faça compreender o mistério de Deus e aceitarmos na alegria, ainda que soframos, ainda que tenhamos dor. Mas a alegria de saber que em Deus e na sua palavra nós encontramos tudo. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. No evangelho de hoje, a gente vê que Jesus, ele ensinava com palavras e com atitudes. Sua mensagem de libertação despertava razões diferentes nos destinatários. E por isso as autoridades queriam matá-lo, enquanto o povo se maravilhava com o que ouvia. É um duplo efeito da profecia. Enquanto uns queriam matar o Senhor, outros se maravilhavam. E às vezes é assim também com a nossa palavra. A gente anuncia a palavra, uns acolhem e outros nos rejeitam, nos odeiam. Mas faz parte do caminho do profeta, faz parte daquele que anuncia. Porque a palavra de Deus, ela tem o efeito de anunciar e denunciar. Então que neste dia, nessa sexta-feira, que também é um dia de oração, de intercessão, peçamos ao Senhor a graça de que sua palavra alcance os corações daqueles que hoje se confiam à oração da nossa comunidade, se confia à sua oração. Quando não temos palavras para dizer, meditemos na palavra de Deus, porque as nossas palavras pessoais, muitas vezes elas são vãs, ela passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então que nessa sexta-feira sejamos transpassados pela palavra do Senhor, renovados no seu amor e verdadeiros homens e mulheres evangelizadores. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.